Então veja, o candelabro representa Jesus. Nós sabemos disso, Jesus é a luz do mundo. Agora, ele pode representar também a igreja, como está em Apocalipse, né? Jesus passeava, andava entre 7 castiçais de ouro. Cada castiçal representava a igreja, uma igreja. A 7 que representa o quê? A totalidade da igreja. Também a igreja em todas as épocas. Então, esses 7 castiçais representavam 7 igrejas, né, do Apocalipse, aí 7 igrejas ali da Ásia. Onde estão essas igrejas hoje? Fecharam todas. Por quê? Não ouviram a advertência de Jesus para eles. Jesus advertiu, né? Quando acabar aqui também o mundo, acabou a igreja, não existe igreja mais. Então, são as épocas aí, né, simbolizam as igrejas. Então a igreja existirá na terra até o arrebatamento, mas depois do arrebatamento, ainda durante a grande tribulação, ainda estará aí funcionando a igreja, né, daqueles que estavam desviados, né, aí vão acordar, atentar que houve o arrebatamento. Então esses também, a Bíblia até fala deles, dizendo lá que eles vão sendo perseguidos, vão morrendo, né, estarão debaixo do altar lá. De onde vieram esses? Vieram da grande tribulação. Então esses também faz parte da última etapa da igreja aí. Mas a igreja quase que na sua totalidade será arrebatada, então, dia do arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus anda entre 7 castiçais, as 7 castiçais aí estão representando aí as 7 igrejas, né? A totalidade da igreja. Então, podemos dizer que o candelabro representa a igreja? Podemos dizer. Podemos dizer que o candelabro representa o crente? Sim. Né? Jesus disse, vocês são sal da terra, luz do mundo. Então, se ele fala que nós somos luz do mundo, devemos ser essa luz do mundo. E a luz do mundo, nós sabemos, o castiçal representa a luz, Jesus é o castiçal, então nós podemos dizer também que o castiçal representa o crente. Olha, o castiçal representa Jesus, representa a igreja, representa o crente. Então, se Jesus representa o castiçal só podia brilhar se houvesse azeite nele, e o fogo então seria produzido. Assim também nós, se somos castiçais, nós temos que estar unidos a Cristo. Ele é que fornece o Espírito Santo, e o Espírito Santo que vai então dar a nós o quê? A presença, a luz, né, para brilharmos diante do mundo. Subtópico 2, a igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi claro e decisivo. Vós sois a luz do mundo, como está em Mateus 5,14. Enquanto ele estava no mundo, ele era de fato a luz do mundo. João 9,5. Mas após a sua ascensão ao céu, a missão de iluminar esse século passou a ser nossa. E agora somos exortados a brilhar não somente como candelabro, mas como verdadeiros astros. Filipenses 2,15. Portanto, quanto mais anunciarmos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus com a luz do nosso testemunho e confissão, como está em Daniel 12,3. Então Jesus diz bem claro, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, quando Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, quem é que fica como luz do mundo? Agora são os seus seguidores. Nós somos o quê? Nós somos o reflexo, então, da luz de Cristo. A luz que brilha em nós vem de onde? De Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo. Então nós estamos em comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, então a nossa luz vai brilhar para o mundo. E eles poderão, então, serem salvos através de nós. Essa é a nossa função aqui na Terra. Subtópico 3, o crente como luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus exorta cada crente a agir como luz do mundo, como está em Lucas 11:35. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que os seus algozes viram-lhe o rosto como se fosse a face de um anjo. Atos 6,15. Apesar de apedrejado, seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, fé e coragem. Ele foi de fato em todas as coisas como um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Então Jesus nos adverte que a luz que há em nós nunca pode ser trevas. Nós não podemos representar trevas. Quem representa treva é aquele que é filho do mundo, é filho da ira, né? É pecador, que não está com Deus.
Então nós representamos a luz. E aqui ele dá exemplo de Estevão, né? Estevão fazia milagres, Deus usava ele tremendos milagres, pregava a palavra de Deus, discutia com aqueles que se levantavam contra Deus, contra a sua palavra, e o seu testemunho na hora de morrer levou até o jovem Paulo, né, a se converter depois. Ele estava ali no apedrejamento de Estevão, ainda segurava as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Então ele viu o testemunho, ouviu Estevão falando com Deus, tendo uma visão de Jesus Cristo recebendo, e aquele testemunho foi importantíssimo, havia uma multidão em volta dele. Então olha só, o crente, mesmo na hora da morte, ele é a luz do mundo, ele mostra Deus, ele mostra Jesus para as pessoas, e é isso que Estevão fez. E ali a luz nele era tão brilhante que eles viram uma luz no rosto dele, né? como se ele fosse um anjo. Então brilhou, a presença de Deus estava com ele. Tópico 3, mantendo a luz brilhando continuamente. Subtópico 1, nossa união com Cristo. Subtópico 2, nossa comunhão fraternal. Subtópico 3, nosso testemunho diário. A fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos essas três coisas básicas: nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal, nosso testemunho diário. Subtópico 1, então, nossa união com Cristo. Para reluzirmos como luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado a duas oliveiras. Zacarias 4, de 1 a 3. Dessa forma, havia um fluxo contínuo de azeite àquele candelabro, que naquela hora tão difícil para o povo de Deus brilhava para sempre. Jesus é a oliveira na qual fomos enxertados. Romanos 11, 17 a 24. Unidos a Ele, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa. 1 de João 2, 20. Então olha só que coisa interessante. Para a lâmpada ficar acesa, tinha que o povo trazer o azeite batido, né, puro, para ser colocado ali na lâmpada para mantê-la acesa. Agora, e se a árvore que produz, né, a azeitona, para poder fazer o azeite, estivesse ligada ao candelabro, então a oliveira, né? Olha só que coisa interessante. Nunca faltaria, então, o azeite. Então a lâmpada estaria acesa sempre. E é isso que vê Zacarias. Existia o castiçal. Agora, as lâmpadas, né, as 7 lâmpadas ali, estavam ligadas a duas oliveiras. Olha aí, uma oliveira de um lado, outra do outro. E a oliveira fornecia o azeite, então. Não precisava nem do homem trazer. As oliveiras forneciam o azeite, então sempre estava acesa a lâmpada. Que coisa maravilhosa, olha só. Se o crente é o candelabro, então ele vai colocar uma oliveira, Jesus Cristo de um lado, o Espírito Santo do outro lado. E ele estará sempre ligado então a Jesus e ao Espírito Santo. E sempre haverá então um azeite, sempre haverá luz. Olha só que coisa maravilhosa. É uma figura aí, né, do crente. É claro que lá em Zacarias está representando Israel, o candelabro. Mas para nós tem esse significado, né, do crente. O crente unido aqui ao Espírito Santo, a Jesus. Estará sempre cheio de azeite, sempre com a luz acesa, sempre brilhando, sempre ganhando almas. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico 2, nossa comunhão fraternal. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça, como está em Êxodo 25:31. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formada por membros de várias procedências e origens, constitui um único corpo. Agora todos somos um em Cristo, como está em Romanos 12:5. E por esse motivo, temos de preservar o vínculo do amor fraternal, como está em Efésios 4:3, Colossenses 3:14. Se nos amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos, como está em João 13:34. A igreja, como candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor, por sua comunhão no Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13. Não há luz tão intensa como a comunhão cristã.
Então ele aqui vai falar do crente, né, da igreja como candelabro, e ele coloca aqui então que o candelabro tem os 7 braços, né? Olha só, é um candelabro só, mas tem 7 braços. E os 7 unidos é que produz a luz para iluminar. Então assim também a igreja é formada por vários membros, mas esses membros estarão unidos, devem estar unidos, para que a luz de Cristo brilhe. Olha só, é através da união. E a Bíblia diz, verão, né, a comunhão de vocês, verão que o amor entre vocês, verão que vocês estão unidos a Cristo, e então as pessoas se converterão. Subtópico 3, nosso testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Lembremos-nos de que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras, nas quais brotava a luz gloriosa. Êxodo 25:33. Esta foi a árvore que marcou o chamado do profeta Jeremias, Jeremias 1, 11 e 12. Na tipologia profética, ela é a árvore despertadora, por ser a primeira a florescer na primavera. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado, como está em Mateus 5,16. Nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Se for realmente bom, nosso candelabro cumpre fielmente a sua missão. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Tito 2,7. Então, assim como o candelabro, né, ele tinha ali a sua forma estética, né? Quem olhasse assim, achava bonito, tinha aquelas flores, né? Então, é uma coisa bonita, é bem bordado, bem feito, brilhava. Então, por fora você já via o candelabro brilhando, né? Reluzindo, era uma presença destacada. Assim também o crente. O crente, com a sua maneira de viver, de falar, de agir, de evangelizar, né? Então ele é aqui um castiçal que anda por toda parte, e as pessoas devem olhar para o crente e ver que realmente ele é um representante de Deus. E onde está o representante de Deus, existe o quê? Um combate ao pecado. Quando você fala a palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer o quê? Vai combater o pecado, vai condenar o pecado. O crente deve ser assim. Ele anda na contramão do mundo, né? O mundo se veste de um jeito, o crente de outro. O mundo fala de um jeito, o crente de outro. O mundo gosta de umas coisas aí, o crente não.